Imagina você chegando nos Estados Unidos, a sua host family está te esperando no aeroporto. Você entra naquele carrão de filme. E aí eles começam a dirigir em direção à sua nova casa. Você vai ficar 1 ano por lá. E aí você começa a ver a cidade onde você vai morar. Aquelas cidades de filme dos Estados Unidos. Aqueles parques lindos, de gramado, onde as pessoas se deitam para ler, as crianças correndo, brincando, naqueles playgrounds que, nossa, são perfeitos. E aí, as ruas largas e você vai chegando na sua vizinhança, no seu bairro. E aí você vê aquelas casas tudo sem muro, igualzinho de filme. Você entra na sua casa, você se depara com uma casa super bonita, né, com os móveis lindos. E aí você fala, meu Deus, meu sonho se tornou realidade. As kids vêm e te abraçam e falam, Karina, welcome to US. E aí vocês sentam e tem a primeira refeição juntos. Não é legal, dear? Pois é, mas não foi assim que aconteceu comigo. A vida de au pair não é desse jeito. Longe disso. A minha experiência foi cheia de altos e baixos, mas mesmo assim, eu quero contar aqui a minha história para te inspirar a ser au pair. E você deve estar pensando, como assim me inspirar? Depois de toda essa introdução linda, você fala que não é verdade? Eu ainda vou lá querer ser au pair? Vai, dear, calma aí, que eu vou te contar tudo do começo e você vai sim querer ser au pair. Mas vamos voltar então lá do começo, quando eu nem sabia que esse programa existia. Eu estava no meu 2º ano da faculdade e eu estava tentando ingressar em escolas de inglês, porque eu queria dar aula de inglês. Só que a pergunta que eu mais ouvia era, você já morou fora? Você já morou fora? Então, eu entendi que eu teria que ter essa experiência para entrar numa boa escola de inglês, para realizar meus sonhos de dar aula. Só que eu estava numa encruzilhada da minha vida. Eu estava com uma pessoa há 10 anos já. E aí eu tinha que decidir, casar ou ir embora. A relação já não estava lá, aquelas coisas, então decidi ir embora. E aí começou a saga para procurar os programas de intercâmbio. Mas, dear, quando eu comecei, eu era pobre de maré de si, e eu só via intercâmbio que custava 20 mil, 30 mil, e eu lá, trabalhando numa clínica de recepcionista, ganhando um pouquinho mais que um salário mínimo, pensei, meu Deus, não vai ser possível, acho que eu vou voltar com meu ex, melhor casar. Mas graças a Deus não fiz isso. Então, eu continuei procurando maneiras de ir para os Estados Unidos, um intercâmbio que coubesse no meu bolso. E eu comentei com meu pai, pai, eu queria tanto ir para os Estados Unidos. E na época, estava passando uma novela chamada América. E tinha uma personagem que o sonho dela era ir para os Estados Unidos. E o meu pai me deu um globinho, ela tinha um globinho de neve, sabe aqueles globinhos de neve que joga assim, cai a neve? E meu pai comprou um desse para mim, que meu pai é debochado. Comprou um desse para mim e falou, tá aqui ó filha, seus Estados Unidos. Mas mesmo assim, eu não desisti, dear. Comecei a procurar os intercâmbios, falei assim, meu Deus, alguma coisa eu tenho que achar. E aí, eu me deparei com um blog de uma menina que tinha ido para os Estados Unidos como babá, o programa Au Pair. E eu falei assim, nossa, que programa é esse? Né? Aí eu vi os requisitos. Tinha que ter idade entre 18 e 26 anos, ser solteira, ter CNH, ter um nível intermediário de inglês e 200 horas comprovadas com crianças.
Eu comecei a ler os requisitos e pensei, bom, estou na idade limite, 26 anos, né? Tenho a minha CNH. Horas com criança, preciso complementar isso aí. Meu inglês, acho que dá para o gasto. Então, eu consigo. Dear, quando eu comecei a ler, né, o blog da menina, que eu vi o preço do programa de au pair, era um pouquinho mais de 3.000 reais. E eu pensei, meu Deus, é possível. Eu tinha um Escort financiado, um Escort XR3 branco, lindo, que eu amava, financiado. E eu pensei, se eu vender o meu Escort e o meu pai complementar o resto do dinheiro, eu consigo ir. É possível. E ali, dear, eu comecei a sonhar. Aquele sonho foi tomando forma, aquela oportunidade de mergulhar numa cultura, aprimorar meu inglês, conhecer os lugares de filmes que a gente só vê em filme, poder ir num show de artistas que eu amava, tipo Bon Jovi. Eu comecei a falar inglês por causa do Bon Jovi. Então, imagina, eu comecei a delirar nos meus sonhos, né? Poder comprar as roupas de marca e os perfumes que que eu só via na vitrine. Dear, comecei a sonhar que podia ser uma realidade para mim. Logo em seguida, eu comecei a pesquisar sobre as agências perto da minha cidade que faziam esse tipo de programa. E eu encontrei uma. Então, fui lá e me inscrevi. E aí começou o meu processo. Não entendia nada de application, de vídeo, de carta para família. Tudo eu fui aprendendo. E vocês têm muita sorte hoje em dia de ter o grupão do Facebook, de ter WhatsApp, de ver vídeos no YouTube, porque na minha época não tinha nada, só tinha esse blog. Me respeito, hoje eu tenho 43 anos, então foi há um tempinho atrás o meu programa de au pair. Não tinha nada para ajudar, dear. Então eu fui desbravando tudo sozinha. Quando peguei o application, que era em papel, dear, eu tinha que preencher tudo à mão, em inglês, tudo me dava um medo de errar. Mas enfim, consegui preencher o application. Passei na entrevista da agência, e o meu inglês era so-so, dava para o gasto, consegui passar, porque eu estava na faculdade de letras, né? Tinha que dar para o gasto, pelo menos. E aí, dear, começou então, eu fiquei online. Quando eu fiquei online, dear, na primeira semana eu recebi 20 e-mails de 20 famílias diferentes, querendo marcar uma call comigo. E aí eu congelei. Eu congelei, não queria marcar a call, porque eu ficava com medo de fazer a call, de não conseguir me comunicar. Mas eu não tinha esse luxo, eu tinha 26 anos e eu tinha que dar um pontapé e marcar uma call. Só que eu li o perfil das famílias que eles mandam antes, né? Eu vi o perfil das famílias e nada se encaixava comigo. Ou o clima era muito frio, ou eram muito bebês. Eu coloquei no meu application que eu não queria bebês. Ou a família tinha um estilo de vida muito diferente do meu. E então eu vi lá, dentre esses e-mails, uma que me interessou, mas tinha 4 meninas. E eu pensei, Karina, você tem que marcar essa call, né? Mesmo que seja 4 meninas, elas era uma escadinha, 6, 8, 10 e 12. Então, era na idade que eu queria, claro que não era o número que eu queria de crianças, mas enfim, eu não podia, que nem eu falei, não podia me dar o luxo mais de esperar. Então, marquei a call. Nos conectamos muito nessa call, dear. Minha host mom foi super legal e paciente comigo. Ela me explicou como que era a cidade, como que eram as meninas, o que eles gostavam de fazer entre família, e eu senti uma conexão forte ali. Então, marcamos uma segunda call.
E aí ela me ligou depois por telefone, imagina eu tava tremendo, eu tava na faculdade, eu nunca esqueço. Era entre uma aula e outra e recebo uma call de um número estranho, assim, nossa, eu tremia da cabeça aos pés. E aí a gente conversou nesse telefone e do nada fechei meu match, dear. Fechei meu match. Quando eu fechei o meu match, a ficha meio que mais ou menos caiu. E eu pensei, meu Deus, será que eu vou mesmo para os Estados Unidos? Tudo o que eu lembrava era o globinho lá no meu quarto. E a cara do meu pai quando eu contasse para ele que finalmente eu iria para os Estados Unidos. Isso foi em março, dear. Eu fechei o meu match em março e a gente combinou de eu chegar lá em julho, no final de julho, que são as férias das crianças. E aí eu comecei o processo de tirar passaporte. Eu, que mal tinha minha CNH, já estava tirando meu passaporte e eu estava me achando de passaporte. E aí o próximo passo foi preencher o DS, que foi um outro desafio, porque como eu falei, isso foi em 2007, então não tinha muita informação na internet como é hoje. Mas preenchi tudo sozinha, porque também não sabia que existia assessoria, e mesmo que existisse, eu não teria dinheiro para pagar. Porque aí eu vendi o meu carro, que eu contei para o meu pai, vendi o meu carro, ele me ajudou com os custos de passaporte, porque tem esses outros custos de visto. Quem está no processo sabe como é que é. Não é só o preço da agência, tem todos esses esses custos extras. E aí ele me ajudou, eu paguei o programa com a venda do carro, e o meu pai me ajudou com essas coisas, e por fim chegou o dia de tirar o visto. E aí tava lá eu, em São Paulo, na fila do visto, a menina da minha frente foi negada. Au pair também, porque eu ouvi a conversa. E eu pensei, meu Deus, eu nadei tanto para morrer na praia, não é possível. Daqui a pouco lá vem ele, next. Ai, lá vai eu, né? Toda tremendo, verde, que nem uma vara verde. Aí ele, em português, bom dia, né? Aí tudo, depois disso, tudo em inglês. Aí aquelas perguntas básicas, por que você quer ser au pair, aonde você vai, né? Com quantas kids você vai cuidar. Na pergunta, para onde você vai, eu falei Cleveland. Na hora que eu falei Cleveland, ele soltou um sorriso e falou assim, eu sou de lá. Tudo que eu pensei, eu falei, meu Deus, que sorte. Comecei a perguntar para ele como que era Cleveland e ele ficou super animado em me responder, que afinal ele é de lá. E aí ele meio que amou, me amou assim, que eu estava indo para a cidade dele e falou assim, você vai amar a minha cidade. Eu falei, nossa, com certeza. E aí meu visto foi aprovado, dia 21 de julho de 2007. Essa era a data do meu embarque. Meus pais, minha irmã, meu cunhado me levaram para o aeroporto. Eu nem acreditava, muito menos o meu pai. E aí, aquela mistura de emoção, sabe? Um sentimento de, nossa, que orgulhosa que eu tô de mim mesmo, que eu tô realizando um sonho, mas também me bateu um sentimento de tristeza quando eu passei o portão de embarque, dei tchau para os meus pais, para minha irmã, para o meu cunhado e pensei, meu Deus, eu vou ficar sem ver as pessoas que eu amo por um ano inteirinho sem ver as pessoas que eu amo. E aí quando eu sentei naquele avião, eu comecei a desabar, eu chorei muito, pensando, um ano é muito tempo. Mas tô feliz também, porque tô indo realizar o meu sonho, né? Cheguei lá, pousamos em Connecticut, que é antes da pandemia, tinha um treinamento, agora eu acho que tá voltando o treinamento presencial, mas tem um treinamento em Connecticut de 3 dias. E esse treinamento,
encontra au pair de tudo quanto é lugar. Eu fiquei no quarto com uma ucraniana e uma alemã. E foi muito legal essa conexão com pessoas de países diferentes, coisa assim, de filme, que eu nunca imaginei na minha vida viver. Tá lá falando inglês com pessoas de outros lugares do mundo e aprendendo mais no treinamento sobre como cuidar de criança, sobre a cultura americana, né? E no final de semana desse treinamento tinha um tour para New York. Dear, você não imagina a minha emoção de quando eu pisei em New York, de ver aqueles carros, aqueles táxis amarelos, tirei foto, andando na Times Square e vendo a Estátua da Liberdade. Não fui até lá, mas vi de longe. Dear, um sonho de filme, de filme. Então, depois desse treinamento incrível, Dear, chegou a hora de ir para a família. E aí, a minha host pagou um voo de New York até Cleveland, de Connecticut, na verdade, até Cleveland. E aí eu cheguei, meu voo atrasou. E aí, nossa, começou um outro desafio na minha vida que era entender que o voo estava atrasado e que eu tinha que esperar lá no aeroporto, enfim. Barreiras linguísticas, começou aí já. Eu sozinha, sem celular, na época, tinha aqueles Nokia, né, Dear? Tinha aqueles Nokias. Então, eu deixei aqui no Brasil, porque não era smartphone, não tinha como usar. Então, assim, sem celular, sem comunicação, eu pedi para uma pessoa, olha só, eu pedi para uma pessoa para eu usar o telefone dele, para ligar para minha host, para avisar que o voo estava atrasado. Gente, olha, eu me senti esse dia, que eu consegui resolver um problema. Bom, o voo atrasado, cheguei em Cleveland tarde. Chegamos em casa, então aquele caminho que eu falei para vocês, de parque, não sei o que, não vi nada, porque já estava de noite, então já começou a minha decepção por aí. Chegando em casa, ela abriu a porta da casa, Dear, tava tudo em umas caixas, tudo em cima da mesa, na sala de estar. A cozinha, assim, que as casas americanas têm aquele... Que nem hoje em dia é muito comum aqui no Brasil, a sala integrada com a cozinha. Então, eu vi assim a cozinha, um monte de coisa em cima da pia, caixas e mais caixas. E eu perguntei para minha host, vocês estão de mudança? Ela riu e falou, não. Eu falei, beleza, ok. Aí ela falou assim, eu vou te mostrar o seu quarto, as meninas já estão dormindo. Então, amanhã eu te mostro o resto da casa. Eu falei, tá bom. Mas não era nada daquela casa que eu estava imaginando que era, que eu falei para vocês no começo. Então, para ir para o meu quarto, tinha que descer a escada e ir para o basement, para aquela parte de filme de terror onde tudo acontece. Mas não era assim, não. Era tranquilo. Tinha uma sala de brinquedos. Aí, atravessando a sala de brinquedos, tinha uma porta e no final do corredor, e essa porta era do meu quarto. Então, eu abri a porta, ela falou assim, espero que você goste do seu quarto, Karina. E realmente, eu gostei. Era um quarto pequeno, mas tinha uma cama de casal, que eu nunca tive aqui no Brasil, que eu sempre dormi em cama de solteiro. Então, tinha uma cama de casal, tinha uma TV, ela falou que tinha TV a cabo, eu não tinha também aqui no Brasil TV a cabo, então tinha TV a cabo, e tinha um banheiro, era uma suíte, então tinha um banheiro. E eu gostei dele, eu gostei do meu quarto, só que, Dear, nesse dia eu cheguei, deitei na cama e chorei. Chorei muito, mas muito, porque eu pensei, agora eu tô aqui, e agora eu vou ter que encarar uma coisa que não estava dentro dos meus sonhos, mas é isso que tem para hoje, vamos lá. Acordei no dia seguinte, Dear, sabe quando você abre o seu olho e fala assim, meu Deus, onde eu tô? Quem sou eu?
Naquele lugar, dear, eu vivi por 26 anos dormindo no mesmo quarto, na mesma cama. E de repente eu acordo numa cama diferente, num país diferente. Jesus amado. Mas tomei o meu banhinho lá no meu banheiro, né? E pensei assim: ai, o que eu vou encontrar quando eu subir as escadas? Meu Deus. Só para vocês entenderem, a gente chega numa quinta-feira e aí a gente tem sexta, sábado e domingo para se ambientar, as, a nova rotina, para a host também te passar os detalhes. Então a gente tem esse tempinho já para não chegar chegando já e trabalhando. Então, subi as escadas e encontrei a minha host lá. Ai, que estranho, que sentimento esquisito. E aí ela falou assim: Good morning, Karina. Bom dia. Você quer café da manhã? E eu falei: quero. E aí eu pensei, né? Ai, vai ser os ovos, o bacon, tudo que eu vi em filme. Que nada. E a segunda decepção foi waffles. Então, eu aprendi que a gente não fala waffle, a gente fala waffles. Sabe aqueles waffles que você põe na torradeira? Isso era de filme. Põe na torradeira, a torradeira faz assim um pop-up, né? E aí, isso eu me senti no filme. E aí passei cream cheese e foi aquilo. Eu nem lembro que eu bebi, dear, mas eu lembro que eu comi. Enfim, aí ela falou assim: vamos sair de carro que eu quero te mostrar a Cleveland e eu quero mostrar a escola das meninas, que na segunda-feira você já vai dirigir. Jesus amado, eu pensei, nossa, segunda-feira eu já vou dirigir. Senhor, e eu sou ruim de direção, dear. Eu sou muito ruim. Eu não gravo as coisas de direção. E na época não tinha GPS, né? Era 2007, não tinha GPS. Então, tinha que memorizar os caminhos. A escola era perto, mas quem disse que eu memorizei? Imagina. Aí, dear, ela me levou, né? Me levou nas escolas, me levou ao supermercado. E a gente foi no supermercado e ela perguntou o que eu queria comer. Eu peguei lá uma lasanha congelada. Eu não sabia o que comer, dear. Eu peguei lá um saco de leite desse tamanho, sabe? Aquelas batatas leite. Me pensei, eu vou me trancar no meu quarto, só vou sair de lá na segunda-feira. Porque eu não queria lidar com os rostos, não queria. É tudo um mix de sentimentos, dear. E aí eu lembro que uma menina brasileira ligou para mim, eu falei, graças a Deus, uma pessoa que eu conheço, que eu vou conhecer, brasileira, Aline é o nome dela. E a gente saiu, a gente foi num clube de salsa, eu odiei. Pensei, meu Deus, o que eu tô fazendo da vida? Acho que eu vou voltar amanhã pro Brasil. E é assim mesmo, esse mix de sentimento. Então, não é nada como no filme, nos filmes, mas também é um dia superando o outro. É um dia de superação. E aí, você vai, depois disso, você vai se ambientando, você vai fazendo amizades, a sua rotina fica mais comum para você e vai ficando boa a vida. E aí você vai tendo os acessos às coisas, né? Principalmente comprar coisas, até de comer, de vestir, perfumes. E aí você vai aprendendo o lado bom da vida de ser au pair. As viagens, eu lembro que eu fiz uma viagem para Chicago, acho que uns 4 meses depois que eu cheguei, que eu peguei um ônibus, chama Greyhound esse ônibus. O Greyhound tinha umas promoções de $1. $1, dear. Então, por $1 eu fui para Chicago. Então, assim, essas coisas vão acontecendo e você vai vendo o lado bom de ser au pair. Mas também tem o lado ruim, que nem nas primeiras semanas, quando eu cheguei, que aí na segunda-feira eu tive que realmente acordar as meninas de manhã. E aí eu lembro que eu fui acordar uma delas
E ela me chutou e falou, abriu o olho e falou assim, Karina, why don't you go back to Brazil? Por que você não volta para o seu país? E eu chorava, dear, depois, sozinha. Eu chorava, por que que elas não me amam? Por que que elas não gostam de mim? Falta de maturidade de lidar com a situação. Então, imagina você, que é uma kid, e aí vem uma pessoa de outro país mandando em você, mandando você acordar, mandando você tomar o café, se trocar, para ir para a escola. Você, como criança, quer os seus pais fazendo isso, né? Então, elas estavam na defesa, mas eu também estava super fragilizada. Então, escutar por vezes, não foi uma vez só, mas por vezes, why don't you go back to Brazil? Volta para o seu país, volta para o Brasil. E eu chorava muito, mas enfim, à medida que o tempo foi passando, eu fui ganhando a confiança delas, a minha host sempre me deu muito apoio. É claro que eu continuei tendo momentos desafiadores também como au pair. Houve dias que eu me sentia muito solitária. Você já ouviu falar de homesickness? Homesickness é a saudade de casa. Então, por diversos momentos eu senti homesickness. Sentia falta dos meus amigos aqui do Brasil, da minha família, sentia falta dos churrascos, especialmente em datas comemorativas. Eu nunca esqueço o meu primeiro Natal, meu primeiro Ano Novo. Foi meio deprê, porque eu tava com as meninas, que eu fiz muita amizade com a au pair brasileira, principalmente. Então a gente se reunia, principalmente nessas datas, para dar suporte uma à outra. Mas essas datas são difíceis, como quando a gente é au pair. Mas tudo na vida é assim, né, dear? Tudo tem o lado bom e o lado ruim. Só que a gente tem que preferir olhar para o lado bom. Então eu lembrava das amizades que eu fiz, eu comecei a ir para a faculdade e fiz amizades na faculdade, comecei até a ter uns paquerinhas, que eu ia muito para clubs, né, para as baladas. Nos Estados Unidos, uma outra coisa também que é muito esquisito, que era muito esquisito para mim, que a balada lá fecha 2:30 da manhã. Pra gente é cedo, né? Enfim, mas são esses momentos que a gente curte com as au pairs brasileiras, as amigas que viram irmãs, e a gente consegue viajar muito, consegue comprar as coisas que a gente quer, enfim, dear. Tudo tem os seus desafios e as coisas boas. E eu preferia olhar para as coisas boas e aí fui ficando. Por isso que a gente tem que ser muito forte no começo, porque tudo a gente quer desistir, tudo você quer voltar para casa, mas eu lembrava, não, Karina, olha o globinho, o globinho lá do seu quarto, agora você está vivendo o globinho, Karina, então você precisa ficar aqui. E aí o tempo foi passando, eu fui me acostumando e contornando os desafios da vida. Essa experiência de au pair nos Estados Unidos não só, dear, me proporcionou momentos inesquecíveis, mas como também me ajudou muito a amadurecer. Eu me tornei uma pessoa mais forte, mais independente, mais confiante de mim. E isso me ajudou muito na minha vida pessoal e na minha vida profissional. Quando eu voltei, meu pai disse que eu voltei assim, transformada. Espero que para melhor. Não, foi para melhor, sim. Porque me enriqueceu muito como pessoa. E me ajudou muito. E aí, dear, lembra que eu estendi, então, o programa, fui para DC. E foi muito legal, dear, nesse segundo ano, o meu pai pôde ir lá me visitar. Então você imagina, o meu pai também, eu comprei um globinho para ele de DC. O meu pai, que nunca tinha viajado de avião na vida, foi me visitar em Washington. Você imagina a minha alegria. Foi ele, minha irmã
e meu cunhado. Passaram lá 18 dias comigo, ficaram na minha casa. A minha segunda host também muito legal, aí eu já tinha só 2 meninos, era bem mais fácil. E eu já estava habituada também à vida dos Estados Unidos. Então, o segundo ano é muito mais fácil de fazer amizade, de tudo, dear. Então, se você passou pelo primeiro e tá mais ou menos assim, será que devo estender ou não? Estende, porque é muito mais fácil. Enfim, voltando, meu pai me visitou, passamos lá 18 dias maravilhosos, ele conheceu DC, New York, foi maravilhoso. Aí, ele me visitou em novembro e eu só ia voltar para o Brasil em julho. Aí eu tive mais uma crise de homesickness, levar meu pai no aeroporto não foi fácil para mim, mas enfim, continuei até o final do programa, mesmo porque se você não conclui o programa, você não tem a sua passagem de volta pela agência, então tem que concluir o programa. Concluí o programa, voltei para o Brasil então em 2009. Aí lembra, Dear, que eu falei para você que nenhuma das escolas me aceitavam porque eu não tinha morado fora? Agora era o contrário. Agora eu podia escolher as escolas que eu ia trabalhar. Tudo porque eu vivi 2 anos nos Estados Unidos. O meu inglês estava ótimo, fluente. E eu estudei em 2 universidades dos Estados Unidos, né? Uma em Cleveland, lá em Notre Dame University, e outra em Georgetown, em DC, que é muito conhecida. Então, meu currículo estava lindo, dear. Então, eu pude escolher a escola em que eu ia trabalhar. Então, eu escolhi a melhor escola de Valinhos, que é a minha cidade. E trabalhei lá por 5 anos. Foram 5 anos muito bons e no final desses 5 anos eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos novamente para fazer agora um curso de especialização. Eu fui para Nova York, aí, dear, me achei, que aí eu estava indo como estudante, não era como au pair, e aí eu poderia mesmo ficar lá 20 dias de férias não, porque eu estudei muito. Eu fui para esse curso de especialização numa nova metodologia, como ensinar inglês para estrangeiros numa nova metodologia, e eu fiquei 20 dias por lá. Quando eu voltei e eu tentei aplicar essa metodologia nessa escola, não deu muito certo, por questões burocráticas da escola. E aí, como eu já tinha conseguido algumas características como au pair, como a resiliência, a coragem, a determinação, então, e eu também me tornei uma pessoa bem espiritual, então comecei a orar sobre as coisas e ouvir a voz de Deus. Então, eu me senti novamente num novo desafio da minha vida, que era a hora, então, de eu abrir a minha própria escola, com a metodologia que eu aprendi lá nos Estados Unidos. Mesmo com todo mundo que me ama, sendo contrário a isso, porque quem te ama vai tentar defender, né, você, em alguns momentos que eles acham que você está fazendo alguma loucura. Então, mas mesmo contra tudo e todos, e com a garra que eu consegui pelo programa de au pair, né, e também seguindo a voz de Deus, eu abri então a minha escola, a minha própria escola. Pedi demissão, imagina, pedi demissão de uma coisa certa, sabe aquela coisa? Você vai trocar o certo pelo duvidoso, todo mundo fala. Mas eu pensei, eu troquei o certo pelo duvidoso lá atrás, quando eu tinha 26 anos. Eu também pedi demissão do meu emprego, que era um emprego ok, né? Que poderia, eu conheço pessoas que estão lá nessa clínica até hoje. É uma clínica boa de trabalhar, mas também fiz a minha escolha lá atrás. Então, vou fazer de novo, vou ser corajosa, agora com um pouco mais de maturidade que o programa me deu, vou abrir a minha escola. E aí eu comecei, dear.
Em 2014, olha só, 10 anos atrás, eu comecei a minha escola. E hoje, usando a metodologia que eu aprendi lá naquele curso de Nova York. E deu super certo, está dando ainda super certo. E hoje, Dear, eu estou aqui nesse novo projeto da minha escola, que é ajudar meninas como você, como eu era, que tinham os seus sonhos, né? Que tinham as suas dúvidas, talvez as mesmas dificuldades que eu, pensando, meu Deus, eu sou tão pobre, como é que eu vou dos Estados Unidos? Os tempos são outros, as informações estão aí mais diante de nós, mas as preocupações, as dúvidas, elas permanecem a mesma. Será que eu vou conseguir? Será que vale a pena? E eu tô aqui para te dizer, Dear, que sim, que vale a pena. Se você realmente quer transformar a sua vida, ter uma experiência que vai mudar o curso da sua vida inteira, por isso que eu falei no começo, você vai querer ser au pair. Então, se eu fui capaz de viver essa experiência transformadora, você também é. Eu quero dizer que eu estou aqui para te ajudar nessa jornada. Então, se você gostou desse vídeo e você quer me acompanhar, porque eu vou postar muitas coisas aqui, eu vou postar coisas engraçadas que aconteceram, vou postar coisas não tão legais que aconteceram, enfim, a vida real da au pair, pelo menos na minha experiência. Então, clica aqui no sininho para ativar as notificações e me segue aqui no meu canal. E vamos viver aí várias aventuras juntas. Beijo!